vocês tomarem uma água, ficarem tranquilos. Então, boa noite, Evelyn, boa noite, Tayla. O Bruno acho que ainda não entrou, o Bruno Monitor. Mas, enfim. Gente, eu vou perguntar para vocês o que vocês preferem que a gente faça na aula hoje no sentido de... Eu deixei os exercícios... o Bruno entrou. E aí, Bruno? Tudo bem? bom? Beleza. Tranquilo. Então, gente, eu deixei aquele exercício para vocês fazerem na sexta-feira e eu vou corrigir hoje. Eu quero saber o que vocês preferem. Que a gente comece corrigindo os exercícios e depois eu passe o que eu tenho que passar para vocês com relação ao conteúdo, ou vice-versa. Eu passo o conteúdo primeiro e no final da aula a gente faz os exercícios. Eu quero saber o que vocês preferem, assim, para ver como vai funcionar o de hoje. Se alguém tem alguma coisa para falar também sobre que prefere, tudo bem, enfim. Eu acredito que os exercícios devem ser rapidinho, ou não? Não, sim, também. Caso vocês tenham dúvida também, só perguntar, a gente vai tirando as dúvidas. Mas acho que a gente pode começar pelo exercício, então. Espera aí, deixa eu Beleza. compartilhar a tela aqui. Tá compartilhada? Sim. Tá. Vocês conseguem ver aqui? Aham, tá tudo Sim. certinho, então. Deixa eu ver. Fechado. Então vamos lá. Como vocês querem que eu faça? Que eu vá lendo com vocês e aí no final eu deixo para vocês responderem o que vocês querem, como que vocês querem ir falando o que vocês responderam, o que vocês não responderam, ou se vocês já querem tirar alguma dúvida, o que vocês preferem que a gente faça. Eu só vou achar a folha onde que eu coloquei. Tudo bem. Ô, Bruno, só uma coisa. Vai olhando o chat pra mim que eu não tô conseguindo ver, tá? Aham, pode deixar, eu vou avisando qualquer Fechou, coisa, então. respondendo aqui. Beleza. Aí qualquer coisa pode me interromper também, tá? Aham, beleza. Tranquilo, então. Pode deixar. Bom, gente, então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler as questões e aí eu vou deixar para que vocês respondam. Não já vou dar a resposta, mas que vocês respondam com o que vocês colocaram, tá? E aí a gente vai tirando as dúvidas. Beleza? Então eu vou ler o enunciado para vocês me mandam o que vocês me falem, o que vocês responderam. Nisso a gente vai tirando as dúvidas, vai sabendo se acertou ou não, enfim. Vamos pegando algumas coisas também de dinâmicas para a gente poder responder essas questões. Então vamos lá. Essa primeira questão Enem 2017, então tá recente aí pra gente, tem uns aninhos, enfim, 2017 agora bateu na minha cabeça, tem 4 anos já. Parece que foi ontem, mas enfim, tem um tempinho aí, um tempo que é curto, mas também não é, mas enfim. Vamos lá. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Constituição da República de 88. Eu acho interessante porque a Constituição de 88 é a Constituição pós ditadura civil-militar e ela começa a olhar para de uma maneira um pouco mais cuidadosa, mas ali também quando a gente vai para a política em si, não tanto, mas ela começa a olhar um pouco mais para as questões indígenas, ela começa a olhar também pelos direitos dos negros, pelos direitos das mulheres, é uma Constituição que tenta olhar mais para essas questões, tendo em vista que de 64 a 85 a gente estava vendo uma ditadura militar, e anos anteriores as constituições
de certa forma, restringiam ou retiravam muitos direitos dos cidadãos brasileiros. Mas, enfim, diante desse texto, o que a questão quer? Então, vamos lá. A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre, e aí temos as 5 supostas respostas, né? Então, etnia e miscigenação racial, sociedade e igualdade jurídica, espaço e sobrevivência cultural, progresso e educação ambiental, e a última, bem-estar e modernização econômica. Então, com uma leitura desse textinho aqui, uma leitura atenta, o que vocês acham que seja essa resposta? Assim? Qual basicamente vocês eliminariam de primeira, assim, que vocês acham que não tem nada a ver com o que seria a resposta certa? A. Beleza, então temos que a A já está eliminado. Então, estaria entre B, C, D e E. Qual que seria a segunda? Vocês eliminariam logo de cara assim também? Tipo, a A já não é, mas qual que vocês eliminariam? Que também seria um absurdo. Eu acho a E. Beleza, então temos 3 supostas respostas. E entre a C, a B e a D, com atenção no texto, nesse textinho, qual que vocês colocariam como resposta? Ou qual vocês eliminariam e ficariam com 2 somente? Eu eliminaria a C e deixaria só a B e a D. Tá. Dessas 2, qual você escolheria? A D. Tá. Por que a D? Porque tem a questão ambiental, do respeito ao meio ambiente, que inclui os indígenas. Também, mas vamos pensar aqui. No texto, aqui, ó, no texto em algum momento está falando de questões ambientais? Diretamente? Não. É que eu fiquei em dúvida entre a B e a D. Tá. Por que seria a B, então? Vamos lá, vamos tentar entender por que seria a B. A B seria pelo fato que tá falando algo de uma lei. Se referindo a uma lei. Interessante. Porém, a resposta certa é a C, tá? Sério? Sim. Espaço e sobrevivência cultural. Por quê? São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Isso tudo, organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, está no âmbito da cultura. E os direitos originários sobre suas terras. Sim, tem uma questão jurídica, mas não é uma igualdade. Ele tem direito ao espaço sobre suas terras, que são as terras lá de trás, as terras originárias dos povos. Caraca. Então, tradicionalmente ocupam as terras têm a ver com o espaço, então é a letra C, a resposta certa. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Não. Podemos passar para 2? Gente, eu não tô conseguindo falar, mas eu tô aqui, tá bom? Vamos. Desculpa aí, gente. Quem falou? A Leila que falou? Eu mesma. Ah, tudo bem. Podemos passar para 2? Sim. Então, o Enem 2016, o Enem que eu fiz, inclusive. Não lembro dessa questão, mas, enfim. Fiz assim mesmo. Você fez também isso daí, Bruno? Eu não lembro dessa questão. É que também faz tanto tempo, faz 5 anos já. Mas. Você lembra dessa questão, Bruno? Putz, é difícil. É familiar, mas Sim. todas são, né? Exatamente. Muita informação e muitos anos que você fez também, né? Sim, 5 anos. Mas, vamos lá. 2 textos aqui. Eu acho interessante quando tem textos, a gente prestar bem atenção, porque talvez a resposta seja no próprio texto, tá? Eduardo. Oi. Então, eu percebi isso na primeira questão, do que você foi falando. Realmente, Quem se tá prestar falando? bem atenção, a gente consegue a resposta. Sim, mas quem que falou? Desculpa, só pra saber o nome? Eu falei, a Evelyn. Ah, oi, Evelyn, tudo bem? Desculpa, é porque como eu não tô vendo o
Mas sim, Maravilha, legal. se a gente prestar bem atenção, a resposta é no texto. Então, ó, se a gente for pegar palavras-chave como organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, a gente já vê que é uma questão cultural, certo? E aqui, ó, direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. É uma questão do espaço. Então, se a gente focar bem no textinho, então a gente já mata na hora a resposta. E a gente já pode passar para a próxima questão, entendeu? Então, acho que é importante começar a olhar bem os textos que aparecem nas questões, tá? Eu também vou mandando mais e mais questões para vocês. A gente sempre vai tentar fazer juntos essas correções. E Caramba. aí vamos tentar treinar bem essa questão da interpretação do texto. Porque vai ajudar bastante na hora de fazer a prova, no sentido de ter uma sacada rápida para poder conseguir já dar a resposta de maneira rápida também. Então, se a gente for treinando isso, quando você chegar na prova, já vão estar craque. Então, vamos lá. Questão 2. Vamos olhar esse textinho aqui. Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos ambientes indígenas como os Brasis ou gente Brasília. E ocasionalmente no século XVII, o termo brasileiro era eles aplicado, era eles aos indígenas. Mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Então, a gente já tem alguns termos que a gente pode ficar mais atento aqui. Então, negros da terra, indígena, a gente pode captar algumas questões aqui, indígena, não, índio, né, que estão usando aqui esse textinho. A gente já pode começar a pensar com relação às respostas. Então, vamos lá para o texto 2. Texto 2. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. E aí, esses trechos são retirados de 2 livros aqui. Não sei se o Bruno teve contato com esses livros na faculdade. Eu não lembro de ter tido contato com esses 2 livros na faculdade. Você teve, Bruno? Dicionário de conceitos históricos? Eu não tive, não, professor. Se estava naquelas biografias complementares que a gente tem lá, talvez a gente nem pegou direito, mas enfim. Então vamos pensar esses 2 textos aqui, ó. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da. Então, letra A. Concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. Bom. B. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. Acho que dá pra pensar. Ou não, também não sei. Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval. Visão utópica configurada a partir de fantasias de riquezas. Então vamos lá. Qual que vocês, lendo o texto assim, ó, em alguns termos que a gente viu, como negro da terra, índio, a gente vê nessa questão de desinteresse pela diversidade cultural, imbuído de forte preconceito, qual que vocês já eliminariam de cara? Falou, tipo, não tem nada a ver. Dessas 5 aqui. Qual que não tem nada a ver? Seria E. Tá. Beleza, então temos 4. A segunda que, tipo, não, nada a ver. Assim, tendo em vista o que a gente leu aqui nos textos. Poderia ser a D? Eu ia falar também a D. Sim, a D. Acho que Medieval, né? imaginário medieval, no período medieval, os europeus estavam focados, né? Estavam concentrados na Europa, ainda não tinha as grandes navegações. Então vamos lá, temos a B e a C. Então vamos lá. A concepção idealizada do território, entendido como geograficamente diferenciado.
que vocês acham dessa resposta aqui, dessa A? No texto fala alguma coisa de geografia? Pode ser A, viu? Tá, mas no texto fala alguma coisa de geografia da América? Assim? De questões geográficas? Fala do o índio e o conceito construído, processo de conquista da América pelos europeus. Tá, mas isso é um conceito geográfico, assim, que a gente não vê em fala. geografia? Professor, Oi. quando você fala conceito geográfico, você está definindo como território? Tipo, tá falando uma coisa de, sei lá, de um... Por exemplo, tá falando alguma coisa sobre o território da América, tipo, sobre nossas vegetações, sobre nossos biomas, sobre... Enfim, sobre algum mapa, tá falando alguma coisa nesse sentido? Não. Então temos uma questão aqui. Então, ó, na B, percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. Então, nesses dois textos que a gente leu, sobretudo no 2, vamos focar no 2, ele está falando de alguma ancestralidade comum, então, que todos os indígenas da América vieram de uma mesma raiz familiar? O texto 2 está falando sobre isso? Vamos ler esse finalzinho aqui do texto 2. Denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Será que seria B? O que vocês acham? Deixa eu ver a B. Poderia. E a C? Vamos olhar para C. Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. O que vocês acham da C? Acho que não, hein? Não? Então vamos olhar para o texto. Que nem a B. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. O que seria uma ancestralidade comum? Basicamente, todas as nações indígenas que existiram no continente americano em geral, tanto na América do Norte, América Central e América do Sul, viriam da mesma raiz familiar. Eu acho difícil. Porque o texto 2 já contrapõe isso daí, no sentido de que povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Então, os tupinambás são muito diferentes dos astecas. Então, a gente poderia eliminar B. E o que a C fala? Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. O que é uma compreensão etnocêntrica? Uma compreensão europeia preconceituosa, aqui, ó, de forte preconceito para com o outro. Entenderam? Sim. Coisa que justificou a morte dos indígenas, que justificou a escravização dos indígenas em um primeiro momento na América Portuguesa. Entenderam? Por que seria C? Essa compreensão etnocêntrica, como sendo o europeu o superior? Tranquilo? Essa questão aí tem uma coisa muito interessante, né, professor? Porque a resposta B, por exemplo, ela parece não ter nada de absurdo quando tu olha. Sim. Mas olhando frente aos textos, o texto quer dizer justamente o contrário, assim. Não é que não possa existir uma ancestralidade comum às populações ameríndias, mas que isso não estava em... Quando a gente olha para a pergunta mesmo, que fala das formas de designação dos povos nativos pelos europeus, eles não designavam todos como índios por essas populações terem uma raiz, uma ancestralidade comum. A gente tem que pensar no objetivo real deles chamarem os povos indígenas todos de índios, assim, indiferenciadamente, que tem a ver com essa compreensão etnocêntrica no caso. Só que aí eles apresentam a prova, né? Apresenta esse conceito que a gente não vê todo dia, né? Que é o de etnocentrismo, que é o que esse conceito cai muito em prova também, porque ele tem a ver com
com a concepção de um povo sobre os outros povos. Sim. Porque uma compreensão etnocêntrica coloca a etnia do observador, no caso a gente está falando dos europeus, né? Então a etnia branca europeia, claro que mesmo dentro da Europa tem várias etnias diferentes, mas assim, eles se compreendiam como uma etnia só, né? Sim. Uma compreensão onde o centro do mundo, da organização do mundo, está nessa etnia deles. Então, uma compreensão etnocêntrica coloca, acaba colocando de lado, tratando de forma preconceituosa, permite ter uma compreensão etnocêntrica, permite que os europeus justifiquem a escravidão, a colonização, todo esse processo de conquista violento, assim. Porque já que esses povos indígenas não eram da mesma etnia dos europeus, existia esse aval, que inclusive a igreja estava na época, que era para que se fizesse essa conquista violenta, né? Sim. Esse etnocentrismo é basicamente esse etnocentrismo branco da Europa Ocidental e cristão, né? Então, ali da região da França, Espanha, Portugal, Itália. Se for para o leste europeu, a conversa é um pouco diferente. Tanto hoje quanto naquele período, né? Então, é outra... Mas é realmente isso que o Bruno falou, essa compreensão etnocêntrica de como basicamente sendo o branco europeu cristão o centro, o superior, enquanto o outro, independente de quem seja esse outro, e esse outro a gente pode até falar o outro com O maiúsculo, sendo inferior. Então esse outro seria tanto as nações indígenas da América, como um todo, as populações, reinos e nações, e enfim, comunidades africanas, as populações asiáticas como um todo também, que existiam na Índia, na China, em todo o território asiático. Então essa compreensão etnocêntrica que existiu ali, que existe e ainda existe, né, ali no período moderno que vem até hoje, infelizmente, está acerca dessa questão da conquista dos territórios, né? Mas alguma dúvida, gente, que vocês queiram falar? Eu acho que a questão principal é continuar focando no texto, tá? A gente percebe que as respostas, assim, se a gente interpretar o texto, as respostas estão no texto. Uhum. Sempre, tipo, basicamente sempre. Se a gente for olhar questões assim que a gente está pegando, já é a segunda questão, provavelmente a terceira também, que a gente vai ver agora, estão no texto as respostas, tá? Então, eu acho bom a gente sempre tentar focar. Então, mais uma aqui, Enem 2018, então também está recente aqui. Outra vez, 2 textos para a gente comparar e focar bem. Então, vamos lá. Texto 1. E pois, que em outra coisa, nesta parte, me não posso vingar do demônio. Difícil texto aqui. Admoesto da parte da cruz de Cristo Jesus, a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil que dela. Enfim, é um texto antigo, é um texto que é difícil, então eu vou ajudar vocês. Então a gente pode caçar alguns pontos aqui que são interessantes para a gente poder entender e tentar responder. Primeiro, é um texto que tem partes religiosas, certo? Então ele cita o demônio, ele cita a cruz de Cristo Jesus. Também outra questão vai estar o pau-brasil. Então a gente pode caçar algumas questões. É um texto que tem base religiosa, lembrando que a igreja dominava a mente das pessoas, não é que dominava, mas estava no imaginário das pessoas naquele período. A igreja era muito forte naquele período. O pau-brasil, a gente lembra naquela nossa aula que a gente teve sobre a chegada dos portugueses. Foi o primeiro produto que foi produto extrativista, né, que foi pegado e comercializado aqui na América Portuguesa e levado para a Europa. Então a gente tem essa questão também.
Então, mesmo sendo um texto difícil, a gente pode caçar algumas palavras-chave para poder entender. Então, a questão de uma base religiosa cristã e católica, questão do pau-brasil, então já temos algumas questões aí. Questão sobre a terra, que seria a América portuguesa. Então, vamos lá. Texto 2. E deste modo, Sião os povoadores, povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam, e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. E se as fazendas e bens que possuem souberem falar, também lhes houveram de ensinar a dizer, como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá. Então vamos lá. Se a gente pensar nos povoadores, quem seriam esses povoadores? Os portugueses que estão vindo para a América, certo? Pretendem levar a Portugal. Tudo eles pretendem levar a Portugal. Então, aquela questão de extrativismo. Basicamente, pegar as riquezas que existiam e existem na América e levar para a metrópole. Questão da colônia de exploração, basicamente. Então, temos algumas coisas aí que a gente pode prestar atenção nos dois textos. Então, vamos lá. As críticas desses cronistas ao processo de colonização portuguesa na América estavam relacionados a letra A, utilização do trabalho escravo. Em algum momento, eles estão falando de trabalho escravo? Não. Então já não é A. Letra B, implantação de polos urbanos. Tá falando de cidade? Aqui? Não. Então já não é a letra B. Letra C, devastação de áreas naturais. Tá. É. Letra D, ocupação de terras indígenas. Em algum momento falou de ocupação de terras indígenas aqui? Não. Letra E, expropriação de riquezas locais. Sim. Aí, certo? Uhum. Então, tranquilo. Acho que esse daí deu pra gente fazer tranquilo. Questão simples, gente. Vamos focar sempre no texto. Caçar palavras-chave que a gente vai sempre conseguir acertar tranquilamente a questão e, tipo, matar ela rápido pra já passar pra outra, tá? Vamos pra 4. 4 é um textinho um pouco mais longo. FUVEST já é uma outra prova, uma outra dinâmica. Então a gente já sai um pouco da dinâmica do Enem, indo para a prova da FUVEST, para a gente ver um pouco dessa diferença, uma questão um pouco maior também. Então, tentando mesclar um pouco aqui. Vamos lá, eu vou ler com vocês esse textão aqui, que com relação aos outros é um pouco grande, mas vamos fazer juntos, tá? Então vamos para o texto. Ó. Os indígenas foram também utilizados em determinados momentos e, sobretudo, na fase inicial da colonização do Brasil. E aí tudo bem. Nem se podia colocar problema nenhum de maior ou melhor aptidão ao trabalho escravo. Então a gente já pode perceber que, como eu falei na última aula, estão falando de indígenas enquanto pessoas escravizadas para trabalhar para os portugueses. E aí tudo bem. O que talvez tenha importado é a rarefação demográfica dos aborígenes. Os aborígenes são os povos nativos da Terra, tá? E as dificuldades de seu apresamento, transporte, etc. Também é uma outra questão que a gente falou na última aula. Mas na preferência pelo africano, revela-se mais uma vez a engrenagem do sistema mercantilista de colonização. Vamos prestar atenção. Mas na preferência pelo africano, revela-se mais uma vez a engrenagem do sistema mercantilista de colonização. Na última aula a gente falou sobre a questão do lucro, lembra? A gente falou sobre a questão do lucro e essa substituição da mão de obra escravizada indígena para a mão de obra escravizada do africano. Então, esta se processa num sistema de relações tendentes a promover a acumulação primitiva de capitais, o lucro, na metrópole. Então, enfim. Ora, o tráfico negreiro, isto é, o abastecimento das colônias com escravos, abria um novo e importante setor do comércio colonial, enquanto o apresamento dos indígenas era um negócio interno da colônia. Assim, os ganhos comerciais resultantes da preação dos aborígenes mantinham-se na colônia,
com os colonos empenhados nesse gênero de vida. A acumulação gerada no comércio africano, entretanto, fluía para a metrópole. Realizavam-na os mercadores metropolitanos engajados no abastecimento dessa mercadoria. Esse talvez seja o segredo da melhor adaptação do negro à lavoura escravista. Paradoxalmente, é a partir do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana colonial e não ao contrário. Enfim, vamos lá. Nesse trecho, o autor afirma que, na América Portuguesa, então vamos olhar as respostas. Os escravos indígenas eram de mais fácil obtenção do que os de origem africana, e por isso a metrópole optou pelos dos primeiros, já que eram mais produtivos e mais rentáveis. O texto está falando que a metrópole optou, e, no texto e na última aula, a gente falou sobre a metrópole, sobre Portugal, optando pelos indígenas enquanto escravizados? Não. Então, já não é A, certo? Vamos lá para B. Os escravos africanos aceitavam melhor o trabalho duro dos canaviais do que os indígenas, o que justificava o empenho de comerciantes metropolitanos em gastar mais para a obtenção na África daqueles trabalhadores. Vamos lá. Na última aula, ou no texto, eu comentei sobre os escravizados africanos aceitarem melhor o trabalho? Não. Lembra que eu comentei sobre uma resistência muito forte? Sobre diversos tipos de resistências? Então também já não é a B. Vamos para C. Tá. O comércio negreiro só pôde prosperar porque alguns mercadores metropolitanos preocupavam-se com as condições de vida dos trabalhadores africanos, enquanto que outros os consideravam mercadoria. Na última aula, no texto, ou na questão que a gente sabe sobre o tráfico negreiro, os mercadores e essas pessoas que comercializavam os africanos enquanto escravizados, eles se preocupavam com as condições de vida dos africanos? Não. Nem um pouco, né? Vide tudo que a gente sabe sobre escravidão e vide as condições dos navios negreiros, né? Então, pelo amor de Deus. Vamos para D. A rentabilidade propiciada pelo emprego da mão de obra indígena contribuiu decisivamente para que, a partir de certo momento, também escravos africanos fossem empregados na lavoura, o que resultou em um lucrativo comércio de pessoas. O que vocês acham da D? Eu acho que não. Por quê? Pelo simples fato que os indígenas eles fugiram do trabalho escravo. Então não teria sentido essa. Contribuição, certo? Eu acho que não faz sentido essa D. Então vamos olhar para ele. O principal motivo da adoção de mão de obra de origem africana era o fato de que esta precisava ser transportada de outro continente, o que implicava a abertura de um rentável comércio para a metrópole, que se articulava perfeitamente às estruturas do sistema de colonização. Eu acho que faz sentido essa. Lembra que a gente falou da questão do lucro? Que o comércio de pessoas escravizadas na África e sequestradas da África gerava um lucro para os mercadores. Alguém falou aí? Que eu vi uma voz. Eu tô achando que é a D. Tá achando que é a D? Por quê? Mas mesmo que a Tayla falou faz sentido. Na última aula, ou até mesmo no texto, vamos lá. Opa, o que apareceu aqui? E aí, computador? Oxi. Sai, não quero. Não quero. O que é isso? Ah, saiu. Então, na última aula, o mesmo texto. A mão de obra indígena, ela contribuiu para que houvesse também o emprego da mão de obra escravizada africana? Ou foi substituída? Foi substituída. E tem um detalhe muito importante que eu achei que a E tem, por isso que eu acho que é a E. Diga. Que ela fala aqui, o que implicava a abertura de um rentável comércio para a metrópole. É a única resposta que tem essa parte, as outras não tem. E tem a ver com o lucro, certo? Que a gente estava falando do lucro? Com texto também. Sim, exatamente. Então, letra E. Certinho. Vamos lá que hoje eu ainda quero passar algumas coisinhas para vocês. Quem que é da próxima aula? Química. Tá.
Por favor, que o professor ou a professora não me mate, caso eu atrase 5 minutinhos. Mas enfim. Questão 5, Enem 2011. Tá um pouquinho mais longe, tem uns aninhos aí. Mas vamos lá. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média. Mas foi principalmente a partir das Cruzadas, no século XI e XIII, que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio, produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes das princesas casadoras. Enfim, então, estamos falando sobre açúcar. A gente falou na última aula sobre açúcar, hein? A gente falou na última aula também que o açúcar era um produto de luxo. Na última aula a gente também falou que o açúcar era um produto caro. Na última aula também a gente falou que o açúcar era um produto de importância. Não sei, fugiu outra palavra. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude de... Então vamos lá. Letra A. O lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso? O que vocês acham? Pode ser colocado. Tá. Tendo visto o texto, tendo visto que a gente viu na última aula, tá? Os árabes serem aliados históricos dos portugueses? O que vocês acham? Nada a ver, não. Peraí, quem que falou no fundo? Eu acho que eu não ouvi direito. Eu tô falando, a Evelyn. Eu acho que não. Sim, até porque não tem nada a ver que a gente falou sobre a Guerra de Reconquista, né? Na primeira aula, a gente falou sobre a Guerra de Reconquista e como os árabes e os portugueses estavam tretando ali na União Ibérica. Então vamos para C. A mão de obra necessária para o cultivo seria insuficiente? Não. Não, também. D. As feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto? Acho que também não. Os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante? A gente conversou sobre os indígenas dominarem o cultivo de açúcar? Pelo contrário, né? Eram outras questões e outros alimentos que os indígenas dominavam. Então, letra A, o lucro. Então, vamos para a última aqui. Unesp 2012. Os africanos não escravizavam africanos, nem se reconheciam então como africanos. Isso é importante a gente dizer. Eles se viam como membros de uma aldeia, de um conjunto de aldeias, de um reino e de um grupo que falava a mesma língua. Tinha os mesmos costumes e adorava os mesmos deuses. Quando um chefe entregava a um navio europeu um grupo de cativos, não estava vendendo africanos nem negros, mas uma agente que, por ser considerada por ele inimiga e bárbara, podia ser escravizada. Então era uma outra lógica. E é interessante ver que africanos, antes da chegada dos europeus, nós consideravam africanos, consideravam bastante um reino. Então o reino Bantu, eu não sei se o Bantu é algum reino, porque eu não sou um especialista, mas enfim, algum reino, alguma tribo, alguma aldeia, alguma nação, enfim, eles não se viam enquanto africanos. Tá? O comércio transatlântico fazia parte de um processo de integração econômica do Atlântico, que envolvia a produção e a comercialização em grande escala de açúcar, algodão, tabaco, café, todos aqueles produtos que eram comercializados entre a América, a África e a Europa, e outros meios tropicais. O processo no qual a Europa entrava com capital, com dinheiro, as Américas com a terra, a América era explorada, e a África com trabalho, ou seja, escravização de povos africanos. Isto é, com a mão de obra cativa. Então vamos lá. Ao caracterizar a escravidão na África e a venda de escravos por africanos para europeus no século XVI e XIX, o texto. Então vamos lá. Letra A. Reconhece que a escravidão era uma instituição presente em todo o planeta e que a diferenciação entre homens livres e homens escravos era definida pelas características raciais dos indivíduos. Eu acho que não. O texto fala sobre todo o planeta? Algumas partes são certas, meio certas aqui, mas enfim. Critica a interferência europeia nas disputas internas do continente africano e demonstra a rejeição do comércio escravagista pelos líderes dos reinos e aldeias então existentes? Não, né? Até porque em nenhum momento do texto vai fazer uma crítica entre as brigas internas dos reinos e as dinâmicas que existiam no continente africano naquele período. E pelo contrário, o texto mesmo vai falar. Cadê? Quando um chefe
de alguma nação, de algum reino, entregava a um navio europeu um grupo de cativos, não estava vendendo africanos em negros, mas uma gente que, por ser considerada por ele inimiga e bárbara, podia ser escravizada. Então, era uma dinâmica interna própria do continente africano que, para eles, não era uma noção de escravidão do jeito que a gente conhece, tá? Era uma outra questão. Letra C. Diferencia a escravidão que havia na África da que existia na Europa ou nas colônias americanas, a partir da constatação da heterogeneidade do continente africano e dos povos que lá viviam. O que vocês acham dessa? Vamos ver, o texto vai falar sobre heterogeneidade, diversidades, basicamente. Então o texto vai falar que existiam na África diferentes aldeias, diferentes conjuntos de aldeias, diferentes reinos, grupos que falam a mesma língua. O que vocês acham da C? Pode ser. Então, para D e para E. A D. Afirma que a presença europeia na África e na América provocou profundas mudanças nas relações entre povos nativos desses continentes e permitiu maior integração e colaboração interna. Não. Considera que os únicos responsáveis pela escravização de africanos foram os próprios africanos, que aproveitaram as disputas tribais para obter ganhos financeiros. O texto vai falar sobre Não isso. também. Até porque, como esse texto já fala, né? Os africanos não escravizavam africanos, nem reconheciam então como africanos. Então, não é. Então, letra C. Tá? Então, gente, agora eu vou passar um pouquinho de conteúdo para vocês, que eu fiquei de passar pelos últimos minutinhos ainda, coisa rápida. Mas, o que a gente tira dessas questões vamos focar no texto. Caçar palavras-chave que a gente vai conseguir achar a resposta de maneira tranquila, tá? Bruno, alguma... Não, professor, mete o bala aí, passa o conteúdo. Fechou, então? Não Nada vou tomar que queira comentar? Tranquilo. Então vamos lá, gente. Talvez não consiga passar tudo hoje. Se eu atrasar um pouquinho que a professora ou o professor da próxima aula me perdoe, mas vamos lá. Esse ritmo de aula, talvez hoje seja uma coisinha mais chatinha do que a gente estava vendo na última aula, tá? Por quê? A gente vai falar sobre questões administrativas da América Portuguesa. Então, é algo um pouco mais... mais burocrático, assim. Mas, enfim, é tranquilo, é de boa, tá? Nada de nenhum bicho de sete cabeças, só uma questão um pouco mais travadinha, uma questão um pouco mais chatinha de questões administrativas, que era como a metrópole estava ali, de certa forma, entendendo e vendo como administrar esse novo território, tá? Então, como a gente falou na última aula, ali no século XVI, que foi o início da colonização e da chegada dos portugueses na América Portuguesa, a própria coroa portuguesa não dispunha de muitos recursos, como a gente disse, para garantir a colonização da América, certo? Até porque a gente viu que em Lisboa a população é de 121 pessoas. 121 pessoas, eu acredito que, enfim, é muito pouca gente. Onde eu moro, em São Bernardo do Campo, não tem 121 pessoas, tem muito mais que 121 pessoas. E só em Lisboa, onde hoje é a capital e daquela época era a capital, tinha 121 pessoas. Então Portugal tinha uma população muito pequena e que não garantiria uma colonização de um novo território, né? Então, uma das saídas para que a colonização ocorresse foi a criação e ocupação do território através de concessão de capitanias para pessoas. Essas pessoas eram particulares ricos, então a coroa disponibilizava uma faixa de terra. Essas terras eram chamadas de capitanias, que são as capitanias hereditárias. Então a coroa disponibilizava essas faixas de terra para particulares, e particulares, obviamente, ricos. Então vamos ver um pouquinho aqui, ó. Isso é uma mapinha das capitanias hereditárias, tá? Então tem até aqui, ó, os 2 aninhos certinhos das capitanias, não que elas sumiram depois, mas a gente vai entender. E essas eram as capitanias hereditárias. Então temos aqui São Vicente II, Santo Amaro, São Vicente I, aí tem São Tomé, eu acho, Espírito Santo, Porto Seguro, Ilhéus, enfim. Era essa divisão, tá? E a gente pode perceber que as capitanias hereditárias, elas eram basicamente da faixa litorânea da costa brasileira até onde estava o Tratado de Tordesilhas, tá? Então era basicamente esse território onde eram divididas as capitanias hereditárias. E quem eram as pessoas que recebiam as capitanias hereditárias? Eram o capitão donatário.
Então, esse particular que recebia essa faixa de terra da coroa era chamado de capitão donatário. Então, esse capitão donatário ele era responsável pelo investimento nessa capitania e pela produção que existia nessa capitania. Bem simples, bem tranquilo. Uma coisa mais, enfim, estática ali, que a gente consegue entender tranquilamente. Então, vamos lá. Basicamente, a coroa portuguesa fazia uma carta de doação, então era um documento oficial que a coroa fazia, uma carta de doação, que basicamente cedia o uso das terras para esse capitão donatário. Então, esse particular rico e tudo mais, ele, através desse documento, ele vinha da metrópole para a colônia e tinha lá a faixa de terra dele, que era um pouco grande, né, se a gente for ver, enfim, e ali era a posse dele e tudo mais. E aí tinha um segundo documento, que era o foral. Eu vou até fazer que era o foral. O que era esse foral? Era basicamente um outro documento que ia estabelecer os direitos, os privilégios e tudo que o capitão donatário tinha que fazer na capitania, tá? Porém, o mais importante que esse documento falava é que o capitão donatário ele tinha o direito de ceder sesmarias. O que eram as sesmarias? Eram basicamente faixas de terras dentro da capitania hereditária, cedidas pelo capitão donatário, onde outras pessoas poderiam produzir. As sesmarias, elas vão dar origem aos latifúndios do período colonial. Então, essas sesmarias, essas faixas de terras, essas porções de terras, elas dão origem àqueles latifúndios do período colonial que a gente conversou na última aula, onde era produzida a cana-de-açúcar. Então, essa é a importância do foral, tá, desse documento, que ele dava o direito do capitão donatário ceder porções de terras, as sesmarias, para outras pessoas, e essas outras pessoas, que também tinham dinheiro, seriam os latifundiários ricos, em que iriam produzir a cana-de-açúcar com a mão de obra, a princípio, de escravização de indígenas, em um segundo momento a substituição pela escravização dos povos africanos, tudo mais aquilo que a gente viu na última aula, continua acontecendo aqui, tá? Agora a gente está vendo uma questão administrativa, mas toda aquela lógica que a gente viu sexta-feira continua acontecendo aqui. Tudo bem por enquanto? Sim. Então vamos lá. Como a gente viu aqui, ó. Peraí. Ó, mapa das capitanias hereditárias, 1534, 1536. Por que 2 aninhos, basicamente? Porque esse sistema foi um grande fracasso. Simples, fracassou porque fracassou. Óbvio que existe um porquê que eu vou explicar, mas fracassou. Durou 2 anos só. Foi um meio de administração muito fraco, sem coesão nenhuma por parte da coroa, por parte das pessoas que estavam aqui, então fracassou. Simplesmente fracassou. Porém, a gente vai lembrar na última aula que existem 2 lugares importantes no século XVI na América Portuguesa. A gente viu que São Vicente... É uma vitória. Oi? Nada, não. Ah, tá. A gente viu que São Vicente foi onde foi fundada a primeira cidade na América Portuguesa. Então veio a primeira expedição colonizadora em São Vicente, aqui no litoral sul de São Paulo. E a gente viu que Pernambuco estava sendo o local onde estava ocorrendo também a colonização, porque existiam ali latifúndios para a produção de cana-de-açúcar. Então, dentro desse fracasso que foi o sistema de capitanias hereditárias, as 2 capitanias que, vamos falar assim, que deram certo, entre aspas, foi Pernambuco e São Vicente, pelas questões que a gente já conversou. São Vicente foi o primeiro local onde ocorreu uma colonização, vamos dizer assim, de modo mais genérico e geral, dos portugueses na América Portuguesa, e Pernambuco estava ocorrendo a questão da produção de cana-de-açúcar. Então foram as 2 capitanias que basicamente deram certo. Pernambuco aqui, São Vicente aqui, não São Vicente 2, São Vicente 1, tá, gente? Aqui no litoral de São Paulo. Então, vamos entender agora por que fracassou o sistema de capitanias. Basicamente por quê?
As capitanias eram locais, espaços de terras onde não existia uma comunicação coesa entre os capitães donatários. E as capitanias não era basicamente o poder da coroa na colônia, o poder da metrópole na colônia. As capitanias era basicamente a coroa ia lá, doava uma porção de terras para o capitão donatário, e você cuida, tipo, ferre-se, você vai cuidar da porção de terra e já era. A comunicação era muito escassa. Por exemplo, o capitão donatário da Bahia ia se comunicar diretamente com a coroa, e a coroa estava meio que se lixando, então era uma coisa de tipo, vai lá e coloniza. E isso acaba enfraquecendo. O poder fica descentralizado, o poder não fica centralizado, o poder fica descentralizado. Então, essa descentralização, essa falta de centralização do poder, acabou fazendo com que ajudasse a fracassar o sistema de capitania hereditária, porque vai acabar saindo um pouco das mãos da coroa a colônia, assim, de certa forma. Depois a gente vai ver mais pra frente que começou a existir até as câmaras municipais, onde os colônios e os locais, e os interesses locais começam a surgir. Então a coroa começa a ver que está perdendo um pouco do controle ali. Também existia uma falta de recursos, então a coroa não disponibilizava recursos para as capitanias e para a colônia. A coroa basicamente falava, foi o que eu falei, tipo, você, Joãozinho, você tem uma certa grana e tem um lugar novo aí que a gente quer colonizar e tudo mais, você não quer uma porção de terra nesse lugar novo, e aí você fica lá, cria seus gado, cria não sei o quê, na região nordeste aqui você pode até criar uma cana-de-açúcar e tudo mais, vai colar mais uns caras com você ali, você tem um pessoal diferente, eles podem escrever esse pessoal diferente, e aí você vai produzir e vai ficar rico ali. Então era basicamente isso, a coroa se lixava, trazia, mandava para cá esses particulares e não estava nem aí. Então o poder foi enfraquecendo, foi faltando a centralização da coroa nisso. Então, fracassou, simplesmente fracassou. As capitanias hereditárias durou muito pouco. E aí, a coroa pensou, a gente precisa centralizar esse poder, a gente precisa, basicamente, é um território nosso. A gente precisa estar lá, assim, tem que ter uma porção do nosso poder nesse território novo. Então a coroa criou o governo geral. Então, em 1547 foi criado o governo geral. E a principal figura do governo geral era o governador geral. Não existia muita criatividade com relação ao nome de quem iria ser o governador geral. Então, o governador geral era basicamente uma mão, um braço da coroa na América Portuguesa, tá? Então, não era mais a questão de tipo, Joãozinho, você é um particular rico aqui, vou te dar uma porção de terra. Não, o governador geral era um cara da coroa que estava vindo para cá para dominar essa bagaça e falar assim, agora esse território é da coroa, eu faço parte da coroa e eu vou tá aqui para fiscalizar e para ver o que tá rolando, tá? Então, as principais atribuições, basicamente, que estavam nas mãos dos capitães donatários foram tudo para as mãos do governador geral. Então é basicamente isso, assim, tipo, toda aquela questão que estavam distribuídas entre os capitães dessas capitanias foi tudo para a mão do governador geral. Então esse cara era basicamente dominava a questão na América Portuguesa, tá? E o primeiro governador geral, como a gente vê aqui, foi esse rapaz nem um pouco simpático, chamado Tomé de Souza, primeiro governador geral. Durou 4 aninhos aí o período dele. E se a gente for, sei lá, buscar alguns destaques do que foi o governo geral dele, vamos colocar assim, ele fundou a famosa Salvador, conhece muito bem. Aí, basicamente, ele trouxe os primeiros jesuítas, são aqueles jesuítas que utilizavam os indígenas, sabe? E destruíam a cultura indígena e tudo mais. Então, foi esse rapaz que trouxe. E ele começou o início da pecuária. Então, a pecuária que a gente conversou na última aula, esse rapaz aqui que iniciou a pecuária, interiorização do Nordeste do Brasil, criação de gado, tudo mais. Esse rapazinho aqui também é o primeiro governador geral, tá?
Então vamos para a lista dos rapazes simpáticos também. Tem esse outro rapaz simpático aqui, ó, Duarte da Costa, 5 aninhos. Outro governador geral. Vamos querer alguns destaques deles? Vamos criar alguns destaques deles. Foi durante o governo desse rapaz aqui que houveram as invasões francesas no Rio de Janeiro. Então, vai haver invasões francesas no Rio de Janeiro. É uma treta que depois a gente vai ver, tá? E é uma treta que os indígenas que estavam na região onde hoje é o Rio de Janeiro apoiaram os franceses contra os portugueses, tá? Então, houve essa questão. Uma outra... Não, basicamente isso, assim. O Duarte da Costa não é muito... nada de muito divertido com relação ao governo geral dele. E por último, temos o Mendes Sá, que ele vai ser o último governador geral. Também outro rapaz bem simpático, se a gente for ver. E vamos para alguns destaques dele, sim, de maneira geral. Gente, eu tô sendo bem irônico, tá, com relação a esses rapazes. Ele que venceu os indígenas, tá? Então, os indígenas, não os franceses, desculpa. Olha. Franceses, e ele vai estruturar ou vai, de certa forma, conjuntar. Vai haver uma paz ali entre os jesuítas e o governo geral, tá? Bruno, aí? Me chamou, professor? Deu uma cortada na voz. Você quer falar uma coisa? Acreditar sobre esses rapazes? Não. Tá tranquilo, professor. Pode ir lá. Esses belos rapazes aqui. Mas enfim, 3 minutinhos. Tá. Gente, na próxima aula eu vou falar sobre a União Ibérica, tá? Porque senão eu vou acabar passando. Mas, com a morte do Mendes Sá, em 1572, a coroa, basicamente nessa questão administrativa, ela vai fazer uma repartição no Brasil na América Portuguesa. Então, durante 8 anos, de 1572 até 1580, vai haver uma repartição no Brasil, tá? Então, o que é essa repartição? O Brasil vai ser repartido em 2 locais. E também, sem muita criatividade, vai haver a repartição do norte com capital em Salvador e a repartição do sul, com capital no Rio de Janeiro. Então, as 3 formas administrativas que a gente começou a ver. Primeiro, capitania hereditária, fracassou. Governo geral, esses 3 rapazes aí governaram. Com a morte do Mendes Sá, fracassou. Terceira, as repartições, que duraram 8 anos. Em 1580 também fracassa. A gente vai ver o porquê fracassa na próxima aula. A gente vai ver sobre União Ibérica, tá? E a gente vai voltar um pouco para a Europa. Mas, enfim, gente, por hoje é isso. Espero que tenham aproveitado bem a aula. Na próxima aula a gente continua com a União Ibérica e vamos para o próximo assunto, tá? E, Bruno, quer falar uma coisa sobre exercícios, sobre como foi a aula, sobre, enfim... Leila, eu não sei, Leila, eu preciso ver no meu calendário, tá? Eu preciso ver no meu calendário quando que eu volto. A gente pode falar no grupo de WhatsApp também, confirmar. Eu confirmo com você, tá? Mas, Bruno, quer falar uma coisa? Temos alguns minutinhos aí, não sei quem vai entrar na próxima aula, né? Enfim. Enquanto o professor não entrar... não sei, professor, ficou amarradinho, foi meio corrido, né? A gente acabou tomando um tempo bom nas questões, mas também, é muito importante ler e reler as questões, assim, tentar ver com atenção que, no fim, o que a gente vai ter que fazer, o que vocês estão preparando o concursinho é para fazer o vestibular mesmo, né? Então, assim, é a prática que ajuda demais. E, assim, sobre já as capitanias donatárias, assim, as capitanias hereditárias dos capitães donatários, essa
essa questão deles receberem essas fatias de terra para redistribuírem era assim uma, uma, uma graça que eles recebiam da coroa, né? Assim, uma coisa positiva que eles recebiam, mas vinha também com a responsabilidade de fazer essa terra chegar às mãos de outros donos, dos donatários, que são as cismarias, no caso, né? Essas porções de terra que eles deveriam distribuir. Porque a finalidade dessa divisão da terra em capitanias era justamente fazer essa colonização. Então, se eles fizessem, dividissem a terra nas fatias, recebessem essas fatias de terra para arredoar e não fosse efetivada a colonização, como aconteceu nesse primeiro período, na maioria das capitanias, tiveram que reformar o sistema, né? Tem a ver com isso, com essa incapacidade prática de tocar a colonização e transformar isso em algo lucrativo, rendoso e que marcasse esse território como o território da coroa portuguesa. Sim. Porque enquanto não se explorava esse território, não se ocupava com gente, não transformava esse território em algo economicamente lucrativo para a coroa, qualquer outro povo que chegasse lá poderia pleitear aquele território, como até aconteceu com os franceses que chegaram na região do Rio de Janeiro, Sim. teve até guerra e E, tal. e acho que na próxima aula a gente vai entrar nas invasões holandesas no Nordeste. Maravilha. Mas é isso, eu acho que o próximo professor entrou. 1000 perdões, acho que é o Márcio que vai dar, eu não sei se que já entrou. 1000 perdões que eu peguei uns minutinhos aí. Mas enfim, Bruno, valeu, gente, valeu, boa noite para todos, uma boa aula, próxima aula para vocês aí. E depois eu confirmo, Leila, eu confirmo no meu calendário quando que eu volto, e aí eu mando no grupo, fechou? E é isso, gente, boa noite a todos, beijo.